Professor Dr. Ig Bittencourt, é um currículo igualmente aqui brilhante, com muitas ações dessa pauta, como vai ser visto daqui a pouquinho. Então, professor associado do Instituto de Computação da UFAL, bolsista do CNPq DT nível 1D, membro do Comitê de Assessoramento de Bolsas de Produtividade de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq. Em 2009, recebeu o título de doutor pela Universidade Federal de Campina Grande. Em 2013, fez pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Durante o doutorado, propôs um modelo teórico e computacional para a construção de sistemas educacionais baseados na web semântica. Sua carreira de pesquisador tem sido dedicada à área de inteligências artificiais na educação, inteligência artificial na educação, investigando a concepção, desenvolvimento e experimentação de tecnologias educacionais. Atualmente é membro do Comitê Gestor da Rede de Inovação para a Educação Brasileira, Rede EB, desde 2016, da Sociedade Brasileira de Computação, desde 2005, da Association for Computing Machinery, ACM, desde 2019, do IEEE, que é uma das maiores organizações da área, né, desde 2009, e da Sociedade de Inteligência Artificial da Educação desde 2016. Em 2019, Ig Bittencourt e outros pesquisadores fundaram a Academia Brasileira de Tecnologias Educacionais, onde Ig é o presidente do Conselho Acadêmico. Atualmente, Ig Bittencourt atua em parceria com o Ministério da Educação na concepção de políticas e tecnologias educacionais baseadas em evidências. Por fim, é cofundador de várias spin-offs, sendo 2 premiadas, a iEduc, antiga Meu Tutor, que é uma empresa do ramo de tecnologias educacionais, aproximadamente 100 mil alunos já usaram essa plataforma, e foi considerada em 2015 como a empresa educacional mais inovadora do Brasil, pela Rio Info. Linked Knowledge, empresa do ramo de tecnologias acadêmicas, premiada como uma das empresas mais inovadoras de Alagoas. Ig Bittencourt acredita no empreendedorismo social e inovador como modelo sustentável para promover o desenvolvimento social e econômico da humanidade. Tá bem, obrigado. Primeiro, parabenizar toda a organização primeiro pela iniciativa, né? Segundo, por estar aqui fazendo esse primeiro workshop do programa ICE. Sem dúvida, é uma temática extremamente importante, como a própria professora Carol já destacou, e esse debate, essa discussão, ela tem que ser muito rica mesmo, porque o desafio para o país e a necessidade para o próprio mercado de trabalho, até para o desenvolvimento de habilidades dos nossos jovens, é fundamental. E também cumprimentar aqui a querida Carol. Na verdade, Carol, a gente já esteve em um momento anterior lá no INSPER. Eu fui ao INSPER para a gente conversar, porque 3 anos atrás, eu estava ajudando a construir o currículo do Instituto de Tecnologia e Inovação, lá o Intel, e a gente fez algumas discussões, e no final ocorreu esse mês o lançamento, primeira turma, né, quase 200 alunos. É uma universidade que nasce baseada em projetos com metodologias ativas para, de alguma forma, contribuir com essa área e com o próprio mercado de trabalho, né? Então, na verdade, eu não vou compartilhar também tela, eu gosto dessa dinâmica também. Eu preparei alguns pontos aqui, às vezes, a depender da fala, eu compartilho para ficar mais claro para a audiência o que a gente está discutindo aqui. Mas eu gostei também da própria fala, da abertura, e da própria Carol, quando destaca que pensamento computacional não está relacionado só à programação, e também há muita confusão, né, entre pensamento computacional e ciência da computação. A computação em si, ela está muito mais na ciência que estuda essa resolução de problemas, processamento, automação, a própria estruturação física e lógica, e bem como o impacto na sociedade, né? Então, é um escopo mais amplo, e não necessariamente o pensamento computacional ele é um subconjunto da computação. Então, esse é um ponto fundamental, né? O pensamento computacional, ele está o quê? Qual o olhar do pensamento computacional? Está na abstração e decomposição de um problema complexo para você, de alguma forma, tentar encontrar uma solução. Então, quando você pensa sobre o pensamento computacional, faz a reflexão, o que é que está no centro do pensamento computacional? Uma tarefa complexa, um problema. E aí, quando você reflete o que é um problema, tentei até olhar alguns trabalhos que tentam definir o que é um problema. Tem até uma tese do professor Agamenon, lá na UFPE, mas é difícil de achar, isso faz algumas décadas,
que ele tenta trazer o que é um problema, né? Então, quando você para e pensa, em qualquer momento que a gente está lidando, esse momento que a gente está interagindo aqui, e como eu estruturei a minha fala, é uma tarefa complexa que eu, de alguma forma, criei abstrações, estruturei isso, decompus e criei toda uma lógica, uma linha de raciocínio para chegar aqui e estar interagindo com vocês. De certa forma, isso é fazer também pensamento computacional. E aí eu vou muito numa linha de concordância com o que o próprio professor Silvio Meira ele fala da lógica e da perspectiva do pensamento computacional universal. Eu acredito que o pensamento computacional ele tem que permear a nossa formação ao longo do tempo, e isso tem implicações, como a própria Carol destacou aqui, em outras habilidades que a gente desenvolve e, consequentemente, no futuro, para o mercado de trabalho. Então, perceba, há essa diferenciação entre pensamento computacional e computação e codificação também, não é? O pensamento computacional, em um momento, você vai automatizar isso. Você pode chegar ao nível de automação, de automatização. Isso daí é onde você pode entrar com essa etapa de codificação. Mas aí, quando a gente pensa e fica claro a importância do pensamento computacional, como é que isso se materializa no país, em nível de escala, em nível de política pública, né? É onde está na própria chamada aqui da mesa, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada para o ensino médio, por exemplo, fundamental, infantil, 2017, e tem lá na própria BNCC o estabelecimento de 10 competências gerais. Dentre essas competências gerais, essas 10 competências gerais, uma especificamente está relacionada a isso, né? Que é a cultura digital. Então, a cultura digital, o que é que ela busca, né? Compreender, utilizar e criar essas tecnologias digitais de forma criativa, significativa e ética, né? E o que é que se espera com isso? Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria. Então, quando a gente fala de cultura digital, a gente, de certa forma, toca o pensamento computacional, e isso foi estabelecido como política nacional. Então, a cultura digital, ela traz em sua proposta, na BNCC, 3 eixos fundamentais. Que eixos são esses, né? Aí eu vou compartilhar a tela para mostrar quais são esses 3 eixos, para vocês entenderem melhor isso. Então, que eixos são esses? Vocês estão vendo minha tela? Pronto, aqui. Então, quando se pensa na computação, na BNCC e no desenvolvimento dessa competência geral, que é a cultura digital, tem esses 3 eixos, que ficou até confuso, né? Na BNCC, a competência geral é cultura digital e um dos eixos é cultura digital. Mas são essas 3 perspectivas que se trazem, são complementares. O pensamento computacional, que a gente já disse o que é, e o que é que a BNCC traz com relação a isso? Envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver e comparar e automatizar problemas e suas soluções. Já o mundo digital são o quê? São aprendizagens relativas a processar, transmitir, distribuir essa informação de maneira segura e confiável. E, por fim, a cultura digital, né, que é a participação mais consciente e democrática por meio dessas tecnologias digitais. Então, perceba que quando a gente traz esses 3 eixos, a gente está olhando sobre 2 perspectivas. Uma perspectiva, primeiramente, da formação e a própria computação na BNCC como auxiliar e complementar no desenvolvimento de outras competências. A gente fala, ao mesmo tempo, em como isso tem impactado a sociedade e a importância da gente se apropriar desse mundo digital. Caso contrário, a gente não consegue, na minha visão, muito provavelmente, né, não vou dizer que de maneira dicotômica, né, mas você aumenta muito as suas capacidades e potencialidades para o mercado de trabalho. Então, você está no mundo contemporâneo como dependente de uma cultura digital, permeada por tecnologia, com movimentos de transformação digital, e simplesmente isso ser ignorado, leva a um desafio muito grande da empregabilidade.
E a gente está vivendo isso daí, principalmente no contexto da educação, quando a pandemia nos desnudou. O que a pandemia fez com a gente em contexto educacional? A pandemia simplesmente mostrou o quão atrasados e defasados nós estamos em contexto educacional, principalmente quando a gente fala de educação básica, de desenvolvimento dessas competências. Então, esse é um ponto que, primeiro, é fundamental desenvolver, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos desafios para lidar nos próximos anos, né? E aí, eu vou falar só mais 5 minutos, e aí depois eu passo uma rodada para a gente discutir, e depois eu trago outros pontos fundamentais. Quando a gente pensa na computação, na BNCC, e um dos eixos como pensamento computacional, como é que isso tem se desenvolvido, tem ocorrido no Brasil? E aí é importante a gente olhar experiências internacionais também, não é? Existem várias iniciativas pelo mundo. O Brasil apesar de só ter tido a BNCC aprovada em 2017, a gente tem décadas e décadas de iniciativas de ensino de tecnologias e tecnologias no ensino, desde a década de 70. E quando a gente olha algumas iniciativas internacionais, eu vou trazer aqui e destacar a iniciativa da Coreia do Sul, que eu fiz algumas imersões em alguns ministérios, e nesse ministério eu queria fazer esse destaque da forma que eles implementaram especificamente o pensamento computacional por toda a educação básica. Então, é uma das iniciativas mais legais que eu acho, e que talvez valha a pena trazer para vocês entenderem como foi essa implementação na Coreia do Sul. Então, mais uma vez, eu vou compartilhar a minha tela. Então, na Coreia do Sul, eu fui em 2020, pouco antes de ser decretada a pandemia, e aí o que é que a gente visitou? A gente visitou o COFAC. COFAC é essa instituição aqui responsável exatamente por propor políticas e programas relacionados ao desenvolvimento de criatividade, pensamento crítico na educação básica, né? O primeiro destaque que eu quero dar aqui é como foi a construção. É bem sutil, mas fundamental, que é isso aqui, ó, que está aqui no lado. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um encontro para entender qual era a tendência para o mundo pelas próximas décadas. Veja, estamos falando de computação na educação básica, no ensino superior, na empregabilidade, e isso envolve em torno de 2 décadas de formação. Então, a gente não pode meramente olhar para o que está hoje. Essa é uma das primeiras diferenças fundamentais que eu vi da Coreia do Sul para outros países, que foi o seguinte: enquanto outros países pensam, e eu vi inclusive isso no Brasil, em promover o entendimento e os fundamentos daquela área específica, no nosso caso, computação, pensamento computacional. A Coreia do Sul, ela tentou se projetar no que é fronteira de ciência, tecnologia, em STEM, e saber o que daqui a 20 anos, 30 anos, vai ser dia a dia. E aí, o que é que eles fizeram? Eles olharam como esse jovem se apropria ao longo da sua formação na educação básica. Então, nós, só para dar um exemplo, nós começamos a ouvir falar de inteligência artificial mais recentemente, e começa a tocar como algo avançado no ensino médio ou no ensino superior. Inteligência artificial, na Coreia do Sul, é vista na educação infantil e fundamental. Eles começam a ver inteligência artificial lá na base. E não somente isso, olha o que é que eles colocaram, né? Uma vez que eles fizeram esse encontro e definiram o que era fronteira, eles definiram que esses jovens da Coreia do Sul vão ou precisam ser as lideranças e propositores das novas fronteiras da ciência, tecnologia e matemática para o mundo. Para isso, eles têm que fazer uma formação ao longo da educação básica. E aí eles criaram 10 temáticas, né? Uma delas,
os desafios infinitos da inteligência artificial, carros autônomos, tudo isso aqui visto da educação infantil ao ensino médio. Internet das coisas, realidade virtual, CRISP, que é exatamente divisão em nível molecular, muito fundamental para a engenharia genética. Então, isso aqui, eu vejo, eu coordenei um workshop de Fronteira da Ciência Brasil-Alemanha, e isso aqui está sendo visto lá. A Coreia do Sul colocou isso no fundamental. Foguetes, desastres naturais, medicina personalizada. Então, jogos e estatísticas no esporte. Isso foi o que eles definiram para se trabalhar um pensamento computacional na educação básica. E aí, como é que eles pegaram? Veja, o primeiro passo foi o quê? Definiram essa visão de país. E depois, o que é que deveria ser visto na educação básica, né? Que deveria ser trabalhado. E aí eles construíram isso aqui, ó. Eu vou virar novamente. Construíram isso daqui, ó. Aqui, ó, lá, desde o Elementary School, vendo IA, carros autônomos, internet das coisas, realidade virtual, engenharia genética, estatística no esporte. Com diferentes níveis de aplicação. E aí vem, ó, ensino fundamental, mesma coisa. E ensino médio. Então, isso permeia toda a educação básica da Coreia do Sul. Com 3 olhares, né? Ciência e tecnologia, ciência e matemática. Então, esses são os 3 pilares e os 3, digamos, eixos de implementação do pensamento computacional na Coreia do Sul. E aí, eu só vou mostrar como é rapidamente esse livro, para daí a gente entrar num debate aqui. Como é que eles, só para mostrar para vocês, né? Como é que eles abordam isso aqui, vejam, na educação, no Fundamental 1 para a educação infantil, ó. Tá vendo? Começam aqui, ó. Primeira coisa que eles fazem é, como é que uma criança, um jovem, uma criança, meu filho tem 4 anos de idade, na educação infantil, ele sabe o que é um gato, o que é um cachorro. E ele sabe distinguir, olhando, isso é um gato, isso é um cachorro. E aí, ó, eles trabalham trabalham com as crianças como um computador distingue um gato de um cachorro. Como é que eles fazem isso? Prometo que não vou me alongar mais, só que eu acho que esse exemplo é bem legal para trazer, né? Então, ele define estágios para distinguir imagens. E aí, como é que o computador distingue gato de cachorro? Ele começa a mostrar, ó. Quebrar, você corta em pedaços. Depois, pega os pontos, né? Depois você corta em pedaços menores. E aí você vai compondo, né? Eu não vou passar em detalhes. Ele dá, no fim das contas, um QR Code para mostrar todo esse passo a passo. E dá um recurso educacional digital que você vê isso na prática. Joga para uma rede neural. E aí aprende. Então, ele começa a mostrar nesse material aqui, ó, perceba, Educação Infantil Fundamental 1, eles entenderam e aplicaram, porque é muito baseado em problema, o conceito de Deep Learning. Aprendizagem profunda. O conceito de Monte Carlo, árvores de Monte Carlo. Eu estudei isso no meu mestrado. Árvores de Monte Carlo. E depois de árvore de Monte Carlo, como a gente não está só na dimensão técnica, como é que é viver no mundo com inteligência artificial.
E aí, como essas competências são desenvolvidas, aí vem aqui no final, ó, automação com Scratch, e aí vem aqui no final, aqui, ó, o mapa do pensamento computacional para IA. Eles vão entender o que é Deep Learning, e aí tem atividades relacionadas à decomposição, reconhecimento de padrões e abstração. Não entra automação, óbvio, a gente está falando de educação infantil fundamental 1. Árvores de Monte Carlo, mesma coisa, tem abstração. E vivendo em um mundo com IA, olha as etapas. Decomposição, reconhecimento de padrões, abstração, construção de um algoritmo e automação. E a outra atividade da mesma forma. Então, foi só para mostrar aqui como a Coreia do Sul implementou isso. Depois eu gostaria de trazer como é que o Brasil está trabalhando na aprovação que está em consulta pública exatamente agora. E depois falar um pouquinho dos desafios que a gente tem para o país. Então é isso. Passo de volta o Joaquim aí.